que é o processo de tratamento, cara? Eu não sei se você já teve algum paciente que você teve que tratar, que estava bem grave, assim, em risco de suicídio, você teve que tratar? Como que é Ah, isso? sim, muitas vezes. Eu acho assim, por exemplo, a gente acho que você está supondo assim, está imaginando um paciente em depressão, né? Porque pode haver outros transtornos associados. Então vamos pegar o protótipo que seria um paciente em depressão. Obviamente tem que ser instaurado o tratamento medicamentoso, tratamento psicoterápico também para dar um suporte para esse paciente é necessário. E aí entra uma coisa que às vezes a gente encontra entrave, que é o seguinte: proteger essa pessoa. Então, muitas vezes tem que o quê? Se ela está trabalhando afastada do trabalho, para ela ficar no ambiente protegido. Se ela está estudando afastada da faculdade, ela ficar no ambiente protegido. Muitas vezes uma internação ela é necessária nesses casos para proteger o máximo possível o paciente, né? Isso não pode piorar, cara? Assim, a pessoa, por exemplo, estar no meio social da escola, por exemplo, e ela ficar mais solitária? Então, cada caso tem que ser visto individualmente. Agora, eu vou dar um exemplo. Tem uma paciente que agora está acontecendo isso comigo, né? Uma paciente fala: doutor, no caso não é depressão, é um outro problema. Fala: doutor, estou saindo de casa e eu estou vendo que eu estou fazendo bobagem, coisas que não diz respeito muito ao meu discernimento. Eu não quero mais ir para a faculdade. Você me dá uma dispensa? Pô, claro. Se eu percebo isso, mesmo que a pessoa não perceba, eu mostro para ela, né? Talvez seja melhor você ficar em casa. Entendi, cara. Agora vamos pegar um outro exemplo. Doutor, eu trabalho com meu pai. O meu pai cuida de mim no trabalho. Eu não me sinto bem ficando em casa sozinho. Posso ficar com meu pai? Ele me põe para fazer um trabalho que não tem nada. Ou às vezes eu fico só lá mesmo, tal, do lado dele. Meu pai é empresário. Estou imaginando uma situação assim. Bom, claro, vamos lá com o teu pai então. Então você vai trabalhar, entre aspas, né? Então tem que ser visto caso a caso. Luiz, mas assim, há casos em que a internação é uma necessidade para a proteção do paciente, para o bem do paciente. Por que a gente encontra entrave às vezes nisso? Porque a família se sente muito culpada. É muito comum. Cria-se o chamado efeito halo. Então a família traz a pessoa, por exemplo, uma pessoa que teve uma tentativa de suicídio. Isso aí para a família é muito difícil, gera muito sentimento de culpa, sentimento de onde eu errei, onde eu não percebi. E muitas vezes ninguém é culpado, ninguém errou, muitas vezes não tinha o que perceber, sabe? Mas vem tudo isso à mente. E quando a gente fala de internação, aí a pessoa fala assim: tá, eu já não percebi, eu já desamparei meu filho, eu já não tive presente quando ele precisou, e agora você quer que eu me afaste dele e interno ele lá com pessoas que ele não conhece? Não, doutor, não precisa disso. É curioso, às vezes até o familiar fala algo nesse tom, assim, com muito respeito, mas fala algo nesse tom. Não, doutor, eu entendo, você deu os motivos, você está fazendo o teu trabalho, mas é que a gente é diferente. Fala assim, sabe, porque não consegue às vezes lidar com essa situação que é muito difícil para qualquer um, né? Muito Cara, difícil. Imagino. E às vezes a gente recorre nesses casos à internação domiciliar. Aí a pessoa fica sob cuidados de alguém, sob vigilância de alguém. Às vezes existe um profissional, não sei se você já ouviu falar desse profissional, chama acompanhante terapêutico. Não. Que é um profissional que ele faz um curso para isso, se forma para isso, justamente para esses casos. Às vezes até numa internação, né? Tem pacientes que eu interno numa clínica, muitos têm acompanhante terapêutico. Sabe quando você vai internado, por exemplo, você está um pouco mais grave, numa UTI, por exemplo, que fica um familiar de acompanhante? Então tem uma pessoa que é profissional para acompanhar o paciente psiquiátrico, seja na internação, seja em casa ou seja no dia a dia. Então existe esse profissional. Então a gente tem essa série de recursos, mas a gente nunca pode abrir mão da segurança do paciente nesses casos. Às vezes a pessoa também vai para o trabalho de trem, aí vem aquele... Fica tendo vários gatilhos, né? E se eu pulasse na frente disso, ou sei lá. É aí que eu quis dizer com proteger. Entendi. Então, se tiver numa situação dessa, a gente tem que evitar. Se a pessoa é muito impulsiva, entende? Por exemplo, se a pessoa já foi vítima de uma tentativa de suicídio e não se arrependeu, essa pessoa está em muito risco. Principalmente na primeira semana depois de uma tentativa. Então, muita gente que se arrepende e depois volta interessante, né? Eu conheço algumas pessoas que tentaram e se arrependeram. E que elas voltam com... Parece que com amor à vida mesmo. Que, assim, até mais do que uma pessoa normal, assim, vai. Que nem alguém que nunca tentou. Isso é muito comum. Tem
tem um documentário, eu nem vou falar o nome, porque não é um documentário de prevenção, mas é um documentário que aborda isso. Então não vou nem falar o nome, que não é para o pessoal ver. Tem muito material no meu canal sobre isso, pode passar lá. Se tiver dúvida, pode deixar um direct, um comentário, eu sempre respondo. Boa. Então nem vou recomendar esse vídeo, esse documentário, porque não é um documentário de prevenção, mas é um documentário que mostra a realidade. Que eu nem vou falar o lugar, senão as pessoas vão achar. Mas um cara que pulou de uma ponte muito alta, e é uma ponte que normalmente quando as pessoas caem na água morrem, porque o impacto é muito grande. Eu lembro quando eu fiz até a conta, eu era professor de física, viu, Luiz? Sério, cara? Sério, eu era. Bom, dizem que você nunca deixa de ser professor, né? Então eu fui professor de física de cursinho 20 anos. Caramba. Aí eu calculei, cara, a pessoa que cai daquela ponte chega a 200 por hora esperando a resistência do ar, né? Sempre tem essa. Chega a 200 por hora na água, normalmente as pessoas morrem, né? E esse rapaz havia sobrevivido. Ele pulou de lá e num poucos segundos da queda ele se arrependeu e ele pensou, eu vou tentar cair de um jeito que eu não morra. E ele caiu de pé. E aí ele quebrou os pés, a perna e quebrou uma vértebra. Mesmo assim ele conseguiu ir, que nem cachorrinho, né? Nadando e chegou na superfície. E ele falou exatamente isso, que no meio do caminho ele se arrependeu e hoje ele se tornou um ativista na prevenção de suicídio. E é muito interessante na história dele que ele conta uma coisa que a gente conversou agora há pouco. Sabe aquele namoro com a ideia de suicídio? Ele falou, isso já estava há anos comigo, mas ele não conversava com ninguém sobre isso. Caramba, cara. Então é por isso, é aquilo que eu falo, muitas pessoas estão em risco e não estão ao alcance de ninguém. Essas pessoas precisam ser alcançadas e não cabe a mim isso, né? O meu papel é outro, né? Esse papel. Aliás, cabe a mim na sociedade, né? Não só no meu consultório. Sim, como ser humano. Como ser humano, exatamente. Perfeito. Cabe a todos nós. Tem um streamer que eu acompanhava que era o Wreckful. Esse cara era um dos maiores streamers de jogo que tinha. E o histórico dele era que quando ele era adolescente, assim, o irmão dele se matou. O irmão dele era uma figura, assim, muito importante para ele. E esse cara, esse Wreckful, era o nick dele, eu não lembro o nome dele de verdade. Ele passou a vida inteira, assim, até os 30 e poucos anos, fantasiando com a ideia de se matar também. Ele falou... E aí, é interessante a história dele, eu acho que eu sempre... Acho que é até legal psiquiatras verem isso, que ele tem uma série, acho que é 5, 6 vídeos, assim, onde um psiquiatra gringo lá entrevista ele. E não é uma sessão de terapia, mas conversa, sabe? É uma conversa. E ele postou esses vídeos, assim. E aí no primeiro ele tava bem mal. Ele foi melhorando. Chegou, aí aquilo passou e tal durante um tempo. Aí no momento onde todo mundo acreditava que ele tava bem, ele acabou se matando, assim, também. E a pessoa é aquilo, ela se fantasiou a vida inteira, pensa. Acho que o irmão dele se matou quando ele tinha 15, 16 anos, algo assim. E ele se matou com 30, se eu não me engano. Então, ele passou todo esse tempo aí fantasiando, se preocupando. Ele falava que ficava muito preocupado com o que os pais iam sentir e tal, mas ele sentia a vontade de se matar, cara. E aí, eu fico pensando, realmente, como que uma pessoa, os pais, né, principalmente nesse caso, ele falava que os pais se sentiam muito culpados pelo irmão dele. Imagina depois de tudo isso, enfim, nossa, é foda, cara. São histórias muito tristes, e são histórias tristes como essa que estimulam a gente a continuar trabalhando. E aí, não sei se junta o fato de eu ser professor de física ou eu ter tanto apreço por esse tema, a gente tenta encontrar padrões, né, para tentar intervir. Eu repito para você, nunca está tudo ao nosso controle. Às vezes o inexorável acontece, né? Por que é preciso frisar isso? Porque muitas pessoas que tiveram vítimas de suicídio na família, elas não devem se sentir culpadas. Entende? Elas não devem. Elas devem encontrar ressignificação, a aceitação de outra forma, né? Não devem se sentir culpadas. Nesse caso, o que tem de padrão? 2 coisas. Primeiro, um irmão vítima de suicídio, isso aumenta o risco geneticamente mesmo. Mesmo separados ao nascimento, sabe? Isso aí geneticamente. Interessante isso. É interessante isso. Há pesquisadores que atribuem isso a possíveis características de temperamento de impulsividade diante do sofrimento, da adversidade. Entende?
E há outras teorias, mas existe essa questão genética. E existe o efeito Werther. O que é esse efeito? Explica pra gente. Eu vou explicar. Tipo um espelhamento? Talvez possa ser. Talvez possa ser. Mas eu explico de onde vem esse termo, né? Tem um livro do Goethe que, até onde eu sei, desculpa se alguém de literatura pode me corrigir, mas até onde eu sei foi o primeiro grande livro dele, pelo menos, né? Primeiro livro que fez sucesso, que chamava Os Sofrimentos do Jovem Werther, que era um jovem apaixonado por uma moça e essa moça já era comprometida. E no final do romance ele é vítima de suicídio, né? Ele tem o ato suicida. E parece que o que? A propagação desse romance entre os jovens, o que aconteceu? Parece que propiciou que alguns jovens, de fato, também chegassem ao ato suicida. Caramba, cara. É aí que esse nome se consagrou como efeito Werther. Que o que é? Que ele pode acontecer de diversas formas. Então, por exemplo, noticiar de forma espetaculosa um suicídio pode levar pessoas também que estão já vulneráveis, claro, uma série de fatores, mas ao ato suicida. Quando Kurt Cobain se matou, um monte de gente se matou junto. Isso, efeito Werther, você falou bem, é um exemplo. E existe vamos dizer assim, um certo tipo de efeito Werther na mesma família. E existem algumas teorias a respeito de por que isso pode acontecer. A primeira delas é assim, pode existir uma vulnerabilidade genética, mas existe também essa coisa de vivência, de ter vivenciado aquilo. Faz sentido, né? Não, faz total sentido. E o próprio sofrimento da perda já é um fator de risco. Então, aí que entra aquele trabalho que eu falei para você de pós-venção. Então, existe a prevenção, né, e a pós-venção. E na pós-venção é muito importante o acolhimento e a ajuda para essas pessoas que são enlutados por suicídio, né? Cada suicídio impacta, aí tem levantamentos disso, impacta no mínimo, duramente, 6 pessoas próximas. Um dia até, se você tiver interesse, talvez no próximo Setembro Amarelo, eu posso te apresentar. Tem o senhor Ivo, a senhora Terezinha Máximo, que são pessoas enlutadas por suicídio, eles têm histórias muito importantes para contar. Aliás, te convido até a ver esse vídeo lá no meu canal. Verei, com certeza, fiquei curioso. E aí eles fazem um ativismo sobre isso, eles falam sobre isso e tal? Eles falam sobre isso, né? Eles trabalham tanto a prevenção quanto a pós-venção. Eles fazem grupos de ajuda a pessoas enlutadas por suicídio ou pessoas que sofreram perdas irreparáveis. Tem esse conceito também, né? Entendi. Então, por exemplo, tem uma paciente minha que perdeu a filhinha dela, acho que, se não me engano, eu não lembro exatamente a idade, mas jovem, uma adulta jovem, vítima de infarto. Fulminante, rápido, né? E em jovem, quando acontece infarto, normalmente é terrível mesmo. Então ela sofreu uma perda irreparável. Até recomendei, olha, vai lá, procura o Ivo, participa do grupo deles. Porque esse é um lado também, a gente fala, procure um profissional. Mas eu recomendo muito para essas pessoas também o apoio dos seus pares, dos seus semelhantes. Isso é outra coisa insubstituível, sabia? Então, eles trabalham ajudando pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Porque essas pessoas ouvem muita coisa equivocada e às vezes com toda boa intenção. Por exemplo, eu falei agora há pouco para você que 90%, no mínimo aí, né, 90% dos casos de suicídio estão associados a algum transtorno psiquiátrico. Uhum. Aí tem gente que pega isso e reproduz. Caramba, então 90% dos casos de suicídio poderiam não ter acontecido, poderiam ter sido evitados. Eu falo, não. Como assim, cara pálida? Calma. Isso pode ferrar uma pessoa, tipo um pai que perdeu o filho, né? Ele fala, pô, isso poderia ter sido evitado. Exato. E não é por aí. Então, com toda boa intenção, entendeu? Com toda boa intenção, a pessoa fala assim, vamos prevenir, 90% podia ter sido evitado. Aí o senhor Ivo, na palestra dele, ele fala muito bem. Ele fala, não, minha filha ia no psicólogo, ia no psiquiatra. Como assim? Podia ter sido. A gente fez tudo que poderia ter sido feito. Como assim poderia ter sido evitado? É um imponderável agindo. Nem tudo está no nosso controle. E não é porque está associado. Aí as pessoas extrapolam o raciocínio. Aí acho que falta um pouco de técnica, acho que às vezes, né? As pessoas extrapolam o raciocínio, faz uma inferência, né? Não é porque está associado a algum transtorno que poderia ter sido evitado, né? Entre outras coisas. Então, eles trabalham ajudando essas pessoas. Outra coisa que se fala, né, para alguém que sofreu uma perda irreparável, não, você precisa ser forte, você precisa ser resiliente. Meu amigo, o que é isso? Resiliência, o que é? É você sofrer Na física, né?
é você sofrer uma tração, torção e voltar ao seu estado original, né, da liga, da matéria, sem ter rupturas, né? Então, na psicologia, né, seria assim, né, você sofrer, né, alguma adversidade e voltar para o seu estado emocional plenamente. Isso não acontece para quem tem uma perda irreparável. Isso, eu gosto muito da filosofia do estoicismo, só que tem uma coisa que eu acho... Pelo menos eu tô estudando, tô no começo ainda desse estudo, mas... Quando eu vim aqui, você já falou disso, né? Cara, eu tô estudando, sabe? É um processo, só que tem uma coisa que ainda não encaixa bem pra mim, porque... Ou ainda não conheci tudo que eles explicam sobre isso, mas no caso desse, eles dizem que, por exemplo, você tem o poder de estar se sentindo mal e trocar, sabe? Como, por exemplo, no caso de um caso mais simples, né? Você vai lá e você perde seu emprego. Você pode escolher não se sentir mal por isso. Entende? No caso mais simples funciona. Mas num trauma, num trauma assim de um abuso, por exemplo, ou num caso... Que é a pior dor do mundo essa, né? Essa dor irreparável e realmente não funciona. Não. Não funciona. É como se... a resiliência não existe ali. Não é por esse caminho. Não. Olha, tudo que você não tem que dizer para uma pessoa que sofreu uma perda irreparável dessa, vai passar. As coisas vão voltar ao normal. Não vai voltar. Não vai voltar a ser o que era antes nunca. Nunca. E quanto antes a pessoa incorporar isso, vai ser melhor para ela. Então não diga para ela, olha, isso vai passar. Você vai voltar a ser como antes. Seja forte. Não é esse o caso. É muito mais trabalhar aceitação, ressignificação, do que trabalhar superação. Não existe superação para isso. A pessoa não vai voltar a ser o que era antes. O próprio Ivo fala que uma vez, conversando com uma pessoa que passou por uma perda irreparável como a dele, a pessoa falou que não esperava, que assim, queria muito que tudo isso passasse, né? Que as coisas voltassem a ser como antes. Ele falou, não, as coisas nunca mais vão voltar a ser como antes. E a gente vai ter que aprender. A dor sempre vai existir para essas pessoas, cara? O que muda é a angústia, o sofrimento. A dor vai estar lá, muda o tipo de sofrimento, muda a angústia.